Olá pessoal, vamos começar mais um Evangelho da Noite. Já estou aqui com a minha água para fluidificar. Não esqueçam de colocar a aguinha aí de vocês para a gente poder acompanhar os ensinamentos do Evangelho. O Evangelho de hoje é o capítulo 4 e o título do capítulo 4 é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nesse capítulo 4 mostra uma história em que Nicodemos conversava com Jesus e Jesus disse a ele que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos questionou Jesus: mas e uma pessoa adulta como eu? Como é que faz? Como é que a gente vai nascer de novo? A gente vai entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Não, claro que não. Jesus falou com ele então que aquilo que é da carne e o que é do espírito é do espírito. Com essas palavras, Jesus na verdade se referia à reencarnação, ou seja, ninguém consegue chegar ao reino de Deus se não passar pelo processo de reencarnação. Mas o que é reencarnação? Reencarnação é aquele momento em que nós, na condição de espíritos, perdemos o nosso corpo físico, ou seja, a pessoa morre, como a gente diz popularmente. Então a gente perde o nosso corpo físico, o nosso espírito e o perispírito continuam vivos e a gente então volta em um outro corpo físico para mais uma encarnação, para mais uma oportunidade de crescimento. Então, quando a gente fala em reencarnação, é muito importante a gente diferenciar ela da ressurreição, porque a ressurreição, na verdade, ela fala, da volta da pessoa no mesmo corpo. E a gente sabe que isso não é possível, A ressurreição, do ponto de vista biológico, é impossível, porque quando o corpo morre, ele se decompõe, ele passa a não existir mais, mas o espírito e o perispírito continuam vivos. Então, eu vou colocar aqui uma garrafinha para simbolizar aqui o que a gente está chamando de espírito e perispírito, E aí ele vem então com o envoltório do corpo a cada encarnação diferente. Então, para que serve essa oportunidade aqui para o espírito e para o perispírito? Por que a gente tem que passar por reencarnações? Cada reencarnação é uma oportunidade de evolução, de crescimento. É uma oportunidade que Deus nos dá para que a gente consiga se melhorar, para que a gente consiga aprender mais. Sabe aquelas coisinhas que a gente sabe que a gente não fez legal, que a gente fez algumas coisas erradas, chateou alguém, mentiu para outra pessoa? Pois é, tudo aquilo que nós fazemos fica aqui, no nosso espírito, juntamente com o nosso perispírito. O nosso perispírito, ele fica impregnado de tudo aquilo que a gente faz durante a nossa existência. Então, quando a gente comete erros, a gente precisa consertar esses erros. E às vezes a gente não consegue consertar na existência que a gente veio. Então a gente vai voltar para melhorar cada vez mais, aprender cada vez mais. Então eu vou aumentar aqui o nosso exemplo. E é um exemplo, na verdade, que nos ajuda também a evidenciar a reencarnação. Como é que a gente tem certeza que a reencarnação existe se a gente não lembra de nada de outras vidas? Então eu vou dar um exemplo prático aqui, Cada garrafinha dessa vai representar uma pessoa de uma família. Então aqui eu vou colocar a mãe, aqui eu vou colocar um filho. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Aqui eu vou colocar um filho, aqui eu vou colocar uma filha. Opa. Aqui eu vou colocar outro filho. E aqui eu vou colocar o pai. Nós temos aqui uma família, certo? Então, essa família, vocês acham que ela é formada por espíritos que são diferentes uns dos outros, que nunca se conheceram, nunca se viram? Ou ela é formada por pessoas que já passaram experiências em outras vidas? Para quem apontou a segunda opção, está correto. A família nossa, ela é na verdade uma junção de espíritos que já têm vivências. Então, quando nós vimos aqui que essa família tem pai, mãe, filhos, na verdade esses espíritos, eles já vêm em outras encarnações juntos, em ambiente familiar, para aprender. Mas nem sempre a mãe é a mãe. A mãe pode ser, por exemplo, o filho,
O filho aqui pode ter sido o pai. Então eles vão trocando de lugar, vamos dizer assim, mas a família normalmente sempre vem junto. Esses laços de amor que são construídos em uma família, eles não se desfazem, não são laços que a gente vai perder. Então quando a gente fala assim, nossa, um parente meu desencarnou, eu nunca mais vou ver ele. Não, a gente vai ver sim. Inclusive, nós vamos voltar em outras existências para a gente poder partilhar novas experiências, passar por novos momentos juntos, porque essa família aqui é como se fosse um conjunto de espíritos que nos ajudam aqui nessa escola da Terra. A Terra, né, o planeta onde nós estamos vivendo hoje, é como se fosse uma escola. Nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender, mas quando a gente não aprende a lição direito, o que acontece? É igualzinho na escola. Na escola, se a criança não consegue aprender a lição, ela não vai tomar uma recuperação ou vai tomar a bomba e ter que repetir o ano. Na vida é assim também. A gente vai ter que voltar até que a gente consiga aprender a fazer as coisas direitinho. Então, às vezes, dentro de casa, a gente tem uma situação de irmãos que brigam muito, ou às vezes um filho que não dá muito certo com a mãe. Por que será isso, se essas famílias são reunidas pelo amor verdadeiro? É que na essência de nós todos, nós temos o amor verdadeiro, mas como a gente já viveu outras existências juntas, pode ser que o pai ou o filho ou a mãe, alguém aí, criou uma confusão, um atrito, um conflito. E aí a gente volta novamente na família, a gente volta como espíritos unidos novamente para que a gente consiga consertar os nossos erros, para que a gente consiga purificar, né, como a gente costuma dizer, o nosso perispírito. Se é nele que fica impregnado tudo de errado que a gente faz e também tudo de bom, é muito importante a gente vir novamente no planeta Terra, principalmente com os nossos familiares, para que a gente consiga aprender, para que a gente consiga realmente evoluir. Então essa família aqui, que hoje está conosco, a gente tem que dar muito valor para ela, porque ela é a verdadeira escola para nós, para a gente poder aprender. E como Jesus já disse, né, para Nicodemos, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, quer dizer que cada um de nós, através das reencarnações, nós estamos tendo uma oportunidade fantástica de evolução, de crescimento, de aprendizado. Então, essa oportunidade reencarnatória, ela não é uma punição para nós. Muitas pessoas costumam dizer assim, nossa, mas a vida é tão difícil, a vida dentro de casa é tão complicada. Às vezes é assim, nem sempre a gente tem, né, uma vida tão alegre, tão feliz como a gente gostaria. Mas por que a gente tem as dificuldades? Para a gente aprender. Se a gente tem vivências que são ruins e a gente ainda não aprendeu a fazer a coisa certa, é porque o nosso espírito ainda não está purificado o suficiente. Então a gente tem que voltar, reencarnações de novo, né? Aqui no momento nós estamos no planeta Terra, mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai para outros planetas de acordo com o nosso grau de evolução. E a gente vai nesses planetas aprendendo cada vez mais. Então, essa encarnação, ela não é uma punição. Por que a nossa vida, a nossa encarnação nesse momento, por exemplo, a gente fala que é muito triste, muito sofrida? Porque a gente se esqueceu da nossa verdadeira essência. Nós estamos aqui na Terra, por esse motivo aqui, Esse sentimento aqui é o principal motivo para cada um de nós estar na Terra, o amor. E a gente esquece de carregar o amor conosco. Então, às vezes, a gente tem um problema e a gente esquece que esse problema é para o nosso aprendizado. É para a gente se melhorar. É como se fosse uma prova, né? Olha, você vai passar um testezinho aí para ver se você está certinho, se você está conseguindo fazer a coisa certa. Então, aquelas dificuldades são testes para a gente mostrar verdadeiramente o amor que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque a essência, o verdadeiro motivo de cada um de nós estar aqui na Terra é para evoluir. E a gente só consegue evoluir contando com a ajuda da nossa família, dos nossos amigos e, claro, contando com a nossa disposição. Então, Jesus, quando ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ele estava mostrando a verdadeira reencarnação e a importância dela para as nossas vidas. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte. Se a gente quer realmente que as nossas reencarnações sejam mais leves, mais tranquilas, a gente tem que se purificar.
mas é purificar por dentro. Não é o que a gente tem por fora. Isso aqui é só um corpinho, é só um instrumento. O que a gente carrega por dentro é o que a gente tem que transformar de verdade, fazer com que seja só de coisas boas, para a gente conseguir ter uma vida mais tranquila, como a gente diz. Então, é importante a gente lembrar que quanto mais purificados a gente estiver, menos reencarnações a gente vai ter. Então, se você quer ser feliz, comece a fazer agora a diferença, ó. O reloginho tá contando, cada minutinho da nossa encarnação é importante pra gente evoluir. E cabe a nós fazer a nossa parte para essa evolução. Recado dado, espero que todos tenham gostado e até a próxima. Um beijo!